alegria toda nossa, né, de estarmos mais uma vez no trabalho espírita. Está ouvindo bem ao fundo? Sim. Está ótimo. E eu quero agradecer o convite, a oportunidade de estarmos aqui, né? É, de fato, um congraçamento de coração, né? De sentimento. E é isso que nos mobiliza como cristãos. Quanto mais estivermos juntos, pensando em Jesus, vibrando, muitas vezes clamando, não é? Tem hora que a situação está tão apertada que será preciso clamar. E devemos fazê-lo. Pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo amparo. Os desafios estão enormes. Quanto mais reunidos em nome do Cristo estivermos, mais fortalecidos. Vamos conversar um pouquinho, pensando nessa perspectiva de paz, fazendo uma visita ao texto dos apóstolos a respeito do que disse o Cristo sobre a paz, sobre as nossas atitudes diante do próximo, pensando nessa perspectiva de que seremos bem-aventurados, não é? Vitalizando a paz em nós. Vamos pensar na paz também, nessa condição de se consolidar para o mundo. O mundo precisa de paz e ela é uma condição de cada um de per si. Então não é uma construção externa. A paz que nós haveremos de ver reinar no mundo será a emanação da paz interior, da nossa construção, né, de vigilância interior. Então vamos lá. O capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo vai falar a respeito da paz, a respeito dessa bem-aventurança, lembrando aí, não é, que o Cristo bem-aventura os brandos e pacíficos. Eu só fiz uma cópia aí dos assuntos que esse capítulo traz, conclamando aí os que são brandos e pacíficos. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo vai nos fazer pensar a respeito das injúrias e da violência, da amabilidade, da afabilidade, da doçura, da paciência, da obediência, da resignação e da cólera. Sentimentos que poderão nos convergir para essa construção de brandura e de passividade, ou que poderão nos distanciar, não é? À medida que a gente deixa de, ou dá espaço à cólera, à raiva, ao ódio, nós estamos nos distanciando da possibilidade de sermos brandos. Bom, então esse é o texto evangélico. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, diz Mateus no seu evangelho, e há uma intensidade do apóstolo chamando a atenção para esse desígnio, esse ensino do Cristo. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. E ele cita lá no item 21 e 22. Olha o texto do Cristo. Sabeis que foi dito aos antigos. Muitas vezes Jesus começa o seu ensino, começa a responder uma proposição dos apóstolos, lembrando a lei antiga e fazendo a esta lei, dando a esta lei um novo olhar, aprofundando o entendimento em torno da lei, ampliando agora a lei na sua mensagem de amor, porque essa foi a grande marca do Cristo na terra. Jesus veio falar de amor. Falar de amor numa época em que ainda era preciso entender a obediência pelo temor da punição. E Jesus vem reorganizar esse entendimento
Porque aí já nos dá a dica de que os homens dali em diante já teriam condição de entender a lei, além de simples obedecer ou temer. Já era possível começar a entender a lei em perspectiva amorosa, em perspectiva relacional. Então, olha o que diz o Cristo. Sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Então, essa era a lei, clara, não matareis. E estava anunciado que aconteceria a quem matasse. Jesus vai dizer, então, algo para mudar um pouco essa percepção. Bom, se eu não estou matando ninguém, eu estou de bem com a lei. Se eu não mato ninguém, qualquer outra coisa que eu faça com o outro, eu não estou infringindo a lei, porque a lei diz não mate. Então, se eu ofender, eu não estou matando. Se eu machucar, eu não estou matando. Se eu espezinhar, eu não estou matando. Então, eu estou cumprindo a lei. Aí Jesus vai dizer diferente. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão, merecerá ser condenado no juízo. Aquele que disser ao seu irmão raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Então Jesus pede que nós olhemos a lei a partir de agora em outra perspectiva. Não é simplesmente, ou que já é um peso muito grande, não é não matar, é não ofender, é não magoar, é não machucar o próximo. Então, qualquer um que diga raca em linguagem hebraica, era uma expressão que se usava para dizer que o outro era inútil, para dizer que o outro era desprezível. E ao dizer raca, as pessoas punham o rosto contrário a quem ele estava dizendo raca. Ou seja, eu não te olho, eu não emano nem nada para você. Eu estou te repudiando. Então Jesus vai dizer, não é não matar, é não machucar, é não ofender, é não se encolerizar diante do seu irmão. Então, nós podemos interpretar que a intenção pode agravar ou atenuar a falta. Como é que eu estou dizendo isso ao outro? Essa palavra, essa expressão que eu me dirigi ao meu colega de trabalho, que eu me reportei ao meu esposo em casa, que eu tratei com uma filha, com um filho, que eu me dirigi a alguém na rua, teve qual intenção? Eu estou com essa palavra, com essa minha expressão, despertando cólera, despertando a ofensa do outro? Então, a intenção do que eu digo, diz Jesus, vai fazer toda a diferença. Porque nós precisamos pensar no próximo, na extensão daquilo que nós queremos para nós. Esse é o ensinamento primordial de Jesus para nos falar da relação com o outro. Querer para o outro aquilo que nós queremos para nós mesmos. Toda palavra que ofende vai de encontro à lei de amor e caridade, que é a consígnia crística para a gente ter como desafio a ser conquistado. Vamos pensar então um pouco na lei. Essas são expressões do texto do Evangelho: doçura, moderação, mansidão, afabilidade e paciência. A lei de amor e caridade deve regular as relações entre os homens, mantendo a união e a concórdia. Então, não apenas não fazer ao outro o mal, pensar no bem que ele precisa e que está ao meu alcance. Ser amável, ser dócil, ter mansuetude. Essas são as condições que Jesus anuncia para que nós, cumprindo-as, possamos nos tornar bem-aventurados. É sempre bom pensar um pouco lá no alvo, como dizia Paulo de Tarso. Depois que conheceu Jesus, tomou uma dimensão completamente diferente para a sua vida. E dizia assim, uma frase simples, não é? E forte: prossigo para o alvo.
Então, Paulo enxergava aonde ele queria chegar após conhecer e estudar os ensinos do Cristo. Podemos fazer isso também pensando na lei, aonde queremos chegar. Que alegria que não deve ser receber a visita do Cristo ou dos seus prepostos a dizer: bem-aventurado és tu, que soubeste entender, que soubeste cumprir, que soubeste transformar a vida a partir do que eu lhes ensinei. Então, pensar o alvo para a gente poder pensar o caminho. O caminho é desenvolver essa condição de amor e caridade em tudo que fazemos. Para que a gente possa aproveitar da melhor maneira a experiência terrena. Nós, espíritas, sabemos que a experiência terrena se repete, não é? Através da reencarnação. Nós somos seres imortais. Já vivemos outras existências, estamos a caminho de outras tantas, mas essa experiência aqui é para que nós possamos construir um aprendizado mais espiritualizado sobre a lei. Benevolência recíproca é um ensino que Kardec traduz com as mensagens que os espíritos dão interpretando os ensinos do Cristo. O bem pelo bem. Eu não faço bem pensando em receber de volta. Eu faço bem porque o fato de fazer o bem já me causa um sentimento diferente. A gente pode notar isso com muita clareza quando a gente, por exemplo, está muito distante do centro espírita. O centro espírita é um lugar de muita serenidade. A gente já conhece, não é? Já as emanações de uma casa espírita, com a sua coerência doutrinária, com o seu zelo evangélico, com a sua disciplina cuidadosa com os ensinos de Jesus, pelo que o ambiente já nos promove, sem fazer julgamento. Mas a gente sabe que entra em determinados lugares e eles mexem com o nosso sentimento, com a nossa emoção. Simplesmente com a energia que ele tem. Simplesmente, né? Até parece que é tão simples assim. Então, essa construção do bem na nossa... a gente estava contando esse exemplo. Então a gente sente falta, demora muito de ir ao centro. A gente sente falta desse ambiente. Vocês sentem? A gente sente falta. Porque a gente vai ficando ali no convívio. O ideal é que a gente construa espiritualmente o nosso ambiente psíquico, emocional, para onde nós estivermos, a paz, a mansuetude esteja conosco. Mas como nós somos seres falíveis, tem hora que nós estamos materialistas demais. Não é assim? Tem horas que nós estamos na rotina demais. Na rotina do mundo material. E a gente sente falta. A gente sente falta dessa serenidade. De entrar, de pôr o pé na casa espírita e parece que você já vai recebendo um abraço. E parece que você já vai recebendo um aconchego naquele sentimento, naquele trauma, naquele conflito que você está vivendo. Às vezes você não precisa dizer uma palavra. Entrou e já se modificam as estruturas emocionais em torno de você. Quem ainda não sente assim, vem mais vezes para exercitar a sensibilidade de sentir. Eu estou dizendo isso porque eu estou precisando ir mais vezes. Porque tenho sentido falta. Eu fiquei uma semana sem ir ao centro em Teofilândia. Fiquei sentindo falta. Falta desse realimentar. Falta de acionar determinadas vibrações em mim que me alimentam, que me fortalecem, que me reenergizam. Então a gente sente falta, a gente precisa de ambientes assim, de construir. Para que isso vire tão necessário que a gente já não construa mais ou tenha a percepção da paz, da serenidade num determinado ambiente. Que a gente já seja capaz de construir a paz onde quer que nós estejamos. Mas enquanto a gente não chega lá, pelo menos quem está no mesmo nível aí parecido com Cleildes, a casa espírita
faz uma diferença. Não é assim? O ambiente acerenado, calmo e pacífico do nosso lar faz uma diferença nesse realimentar energias e forças. Então é experimentar o bem, ter sensibilidade para perceber isso e para se nutrir do bem que nós encontramos. Para tanto, é preciso fazer. Né? É preciso fazer, mentalizar, é preciso ter uma vibração espiritual, devidamente espiritual. Termos fraternidade. Olha, como entender a lei de Deus, a lei do Cristo, quando ele diz que os ensinos anteriores diziam de uma firmeza, porque controlavam e disciplinavam o bruto, Jesus veio para falar para o Espírito. Nós percebemos isso com clareza, não é? A mensagem do Cristo é para o Espírito imortal. Para nós entendermos esse olhar que se amplia diante da nossa eternidade. Vamos lá. Então, depois da humildade com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Então, para ser bem-aventurado, será preciso desenvolver práticas de caridade. Não no nível simplesmente da razão. Eu estou estudando a doutrina espírita e fazer caridade. Deixa eu arrumar aqui uns alimentinhos e ali levar para alguém que está precisando, num bate e volta, numa frieza, sem sentimento, sem emoção. Caridade é permitir-se sensibilizar com o que o outro sente. Por isso que Jesus diz que a proposição é de amor. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, vamos lá. Lá na bem-aventurança, esse é um recado. Os mansos e os pacíficos haverão de possuir a terra. O que é manso? É o calmo. O calmo por dentro e por fora. Porque tem gente que é calmo por fora. Tem uma mensagem de Joana que eu vi recentemente que ela diz que tem ânsia leonina por dentro. É bem assim que Joana diz. Então tem uma expressão de calma, mas mexeu no fio de cabelo, tocou no incômodo, a fera desaba. E a grande questão não é disfarçar a fera que tem, é trabalhar a fera, é educar. Essa é uma das premissas, uma das estruturas da doutrina espírita, no nosso ponto de vista, né? É autoeducação. Aprender que eu tenho sentimentos que eu não gosto, mas eu tenho, entendê-los, encontrá-los em mim e domá-los. Para alguns, a primeira ação é domar. A palavra é forte, não é? Mas ainda está tão embrutecido que será preciso, isso aqui eu tenho que conter imediatamente. A minha razão está me dizendo que isso que eu faço precisa ser contido. Já que eu não consigo ainda fazer por impulso, eu não vou deixar que o impulso me faça demonstrar essa atitude que não vai de encontro a nada que eu estou estudando e aprendendo. Então a razão vai começando a trabalhar, a domar essa fera. Autoconhecimento, autocontrole, autoeducação. Então o manso, ele é calmo por dentro e por fora, ele tem consciência tranquila, então o que faz a sua consciência está cada vez mais presente, ele não age por impulso, então ele vai buscando entendimento e lógica. O manso não age com ódio, com rancor, com mágoa, nem com inveja. Por que ser manso no dia de hoje, nos dias de hoje? Vocês acham que na atualidade o mundo está precisando de mansos? Mansos crísticos? Muito. Uma imensa necessidade.
Ser manso, porque a gente se protege do estresse diário. A tendência da nossa rotina é nos causar estresse. A mansuetude, a vigilância espiritual vai nos ajudar a conter, a controlar, a administrar. Nossa, isso me incomoda muito, mas eu estou aprendendo a lidar com isso, a acalmar, a diminuir o ritmo, a desacelerar de vez em quando. Tirar o máximo de felicidade das mínimas coisas. Então tem gente que ainda acha que ser feliz é ter dinheiro. Tem gente que ainda acha que ser feliz é a condição ligada a conforto material. Não é? Não é bem assim. Felicidade é algo que está no nosso nível espiritual. Por isso que as pequenas, as mínimas coisas podem nos deixar mais felizes. Tem coisa melhor do que jantar em família? Do que ter a família toda reunida? Nem todo dia se tem isso, não é? A rotina de trabalho, os anseios de cada um. Tem coisa melhor do que reencontrar um amigo? Do que ter sensibilidade para olhar a natureza? As mínimas coisas não deviam nem merecer a palavra minha, porque elas são tão importantes, que elas são grandiosas, não é? Evoluir espiritualmente. Então, ser manso, porque nós vamos evoluir espiritualmente, moralmente, através dessa que é uma das maiores virtudes que todos nós temos que desenvolver, chamada... Vocês têm paciência em Ribeira do Pombal? Na Finlândia o negócio é um desafio. Na família, com o filho, as crianças na escola, uma olha para a outra, olhou, gente, eu vi isso outro dia, de novo, né, que eu sempre fico, olhou e falou, o que é? Que é isso? Que falta de paciência do outro. Passa na rua, a gente está tão medroso, tão assombrado, que a pessoa te olha, às vezes achou você até simpático, você já está com medo. Você não tem paciência para traduzir, para entender, não é? As pessoas não têm paciência para ouvir. Nós estamos vendo, as empresas estão estudando isso. Eu vi outro dia numa palestra de trabalho, palestrante dizer, paciência é moeda cara. Quem precisa ganhar dinheiro não pode ter muita paciência, porque perde tempo. Olha a dimensão. Paciência é moeda espiritual. Desenvolve aquele que está a caminho de ser bem-aventurado. Gentileza é moeda cara, importante, necessária. Quem é gentil ainda, né? Século 21, e o gentil chama a atenção. Chega num lugar que tem um monte de gente, um grupo de recepcionistas, o gentil chama atenção. Pela atenção que ele disponibiliza, pelo olhar de respeito, de cuidado. Isso é mansuetude em desenvolvimento. Ser manso para ser mais agradável, tem coisa melhor do que ser querido. Os mansos são queridos. Aliás, os mansos têm que ser desejados. Não é? Eu quero ficar perto de alguém porque ele me transmite paz, serenidade. Vocês conhecem gente assim? Conhecem? Conhecem gente no contrário também, não é? Não vou descrever não, mas a gente conhece, não é? O contrário disso, que a gente se vigia para ser caridoso. Porque se a pessoa tem uma controvérsia de inquietação, de reclamação com a vida, de incômodo com tudo, que fica difícil, não é? Então a gente, olha como a gente tem que exercitar a caridade, mas como a gente tem que se vigiar para não ser assim também. Que só reclama, que só enxerga o que está ruim. Quem está a caminho de ser bem-aventurado precisa ter olhar para enxergar as coisas boas, deixar a criticidade exagerada, mas a passos lentos, e ter cuidado com olhar, com entender. Eu fiz uma palestra outro dia
nós falávamos um bocado de coisa. E o senhor me procurou no final da palestra e me disse assim, eu gostei muito que a senhora disse que basta uma semana de doutrina espírita para a pessoa já construir uma responsabilidade diferente dentro da vida. Eu falei, não fui eu que disse isso, não, foram os espíritos, viu, que nos ensinaram. Basta uma semana. E o que você adquiriu de conhecimento espírita já tem condição de mudar a sua vida. Então ele disse assim, eu já fico feliz de ter mudado um bocado de coisa na minha vida depois que eu conheci a doutrina espírita. Olha que coisa boa, não é nem um orgulho, não, é consciência. Eu era um homem assim e hoje eu estou diferente, porque a doutrina espírita está me ensinando. Olha que coisa, esse é o grande exercício da doutrina espírita nas nossas vidas, transformação. Ele diz, eu sou um novo marido para minha esposa, embora seja o mesmo marido, o mesmo homem. Eu ajudo mais, eu percebo em casa coisas que antes eu não percebia. A doutrina espírita me ensinou a olhar em torno de mim. Então eu já não chego em casa arrogante, querendo tudo na minha mão. Olha, que marido incrível, que um bocado de mulher gostaria de ter, não é? A doutrina espírita ajudando. Ser manso para aproveitar melhor os relacionamentos. Para a gente entender que nada é por acaso. Então, se essa pessoa, se essa circunstância me ocorre, eu não tenho que repudiar, que renegar. Eu preciso ser manso para compreender a dimensão dessa relação que tem aqui para mim. No nível da família, no aspecto afetivo, no ambiente de trabalho, no ambiente da casa espírita. Cabe ser manso na casa espírita? Com os companheiros de jornada? Com os confrades? Eu sou do tempo antigo. E eu acho joia essa palavra confrade, né? Eu era da evangelização. E eles diziam assim, vamos receber os confrades de Ribeira do Pombal. Que coisa linda. Esperar que no domingo chegariam os amigos, os confrades espíritas de Ribeira do Pombal. Como é bom a gente se entender na casa espírita. É bom para nós, é bom para o trabalho que nós representamos, quando a gente assume um trabalho na casa espírita, nós temos que ter essa dimensão, que eu estou assumindo uma tarefa, por mais simples que ela seja, mas ela tem impacto no movimento espírita, para as pessoas da comunidade que nos visitam, para a propagação de uma melhoria desse trabalho. Então, essa consciência, essa responsabilidade pede que a gente saiba aproveitar da melhor maneira os relacionamentos. Porque não são, quem não é espírita, às vezes até tem, nossa, os espíritas, hein? Eles são pacíficos, serenos, calminhos, compreensivos. Que lugar, na minha adolescência, uma amiga me disse assim, nossa, eu fico com uma vontade de ir lá, mas eu tenho tanto pecado com ele, eu disse que eu não vou acontecer assim. Eu falei, olha que ideia de espírita, né? Pisou lá, começou, santificou. Não é bem assim, não é? Não é bem assim, não. Tem uma imagem para ser zelada, para ser cuidada. Vamos lá. A ideia é que, como espíritas, como estudiosos dos ensinos do Cristo, nós que estejamos atentos para a reflexão. Aí Francisco Xavier, lá no livro Emmanuel, né, através de Chico, no livro Vinha de Luz, aliás, uma coleção maravilhosa, né? E o livro Vinha de Luz, olha o recado de Emmanuel. Chegará um momento que no planeta Terra somente reencarnarão os espíritos que ao longo das suas experiências passaram a vibrar na faixa do amor, da compreensão, da caridade, da fraternidade e da liberdade. Então nós estamos vivendo esse momento de mudança, de transição, e a transição é um momento conflituoso em que nós estamos enxergando muita coisa difícil, conturbada, podemos dizer violenta, né, agressiva, mas tudo isso é o manejo da mudança e da transformação que o planeta está passando para essa seleção.
continuará reencarnando, habitando o planeta Terra, os espíritos que vibram na faixa do amor. Não carros perfeitos, mas aqueles que já compreendem e têm um esforço cuidadoso para trazer à sua vida práticas amorosas, fraternas, compreensivas. Esse é o anúncio dos espíritos, não é? Para o exercício da bem-aventurança. Desculpa, estou só confundindo aqui. Vamos ver um recado de Joana a respeito desse momento da transição. Nós estamos acompanhando isso no mundo. Loucura, desespero se alargam em todas as direções. Muitos lares estão esfacelados. Sabemos disso? Quantas famílias desequilibradas, desarmonizadas, né? Isso é o quê? Isso é uma destinação daquela família? Não. Isso é resultado das escolhas. Isso é resultado da ausência da paciência, da mansuetude, do zelo, da amorosidade, do exercício cristão dentro do lar. Muitas famílias nessa proporção. As ruas do mundo transformam-se em campos de lutas perversas. A turbulência vence a paz. O conflito domina o amor. A luta desigual substitui a fraternidade. Mais rebeldia e violência. Temos assistido. Isso não é para nos desanimar. Isso é para nos ajudar a compreender esse momento, né, de transitoriedade que o planeta vive e que as manifestações dos sentimentos do comportamento humano estão, em grande maioria, nesse nível, mas que esse grande conflito começará a se transformar pela lei de amor, pela presença daqueles que estão exercitando essa lei de amor. E aí Gandhi diz assim: a não violência é a lei de nossa espécie. Olha que conceito, que conclusão boa. Parece óbvio. A não violência é a lei da nossa espécie. A violência é a lei do bruto. Então podemos ver que ainda existem pessoas na vibração do comportamento do bruto, daquele que não aprendeu, que não educou, que não trabalhou os sentimentos, que não desenvolveu caridade, bondade para com o próximo. A lei que está para nós é a da não violência. Então, é por isso que nós não podemos, para sermos pacificadores, nós não podemos ser indiferentes. Alguns acham que o jeito de conquistar a paz é segregando, separando, meditando, ficando em lugares de completa reclusão do convívio social. Diz Joana que isso é fugir da luta, que o construtor da paz encara o seu dia a dia com a firmeza de quem está na luta pela paz, de quem está se esforçando para ter comportamento, pensamento, atitude real de construção de paz. Porque a nossa lei é a lei da não violência. Então a violência precisa ser superada com mais rapidez, porque ela não combina com o estágio de percepção, de evolução que nós, né, nos encontramos nessa busca de a melhor maneira de compartilhar conscientemente da grande transição é através da consciência de responsabilidade pessoal. Então nós precisamos fazer esse exercício todo dia, meus amigos. A minha consciência me diz qual é a minha responsabilidade pessoal com a minha vida, com aqueles que estão ao meu entorno, realizando mudanças íntimas que se tornem próprias para a harmonia do conjunto. Nós somos aqueles que ainda criticamos a sociedade. A sociedade está violenta, a sociedade está muito ruim. Eu tenho medo de ter mais filhos porque o mundo aí fora está cruel demais. Vocês já ouviram pessoas dizendo, não é? Olha, o estágio da sociedade é resultado do estágio
interior de cada um de nós. Não é? A sociedade somos nós. Então, quanto mais vigilância para que a gente seja o alvo deste ser que cresce, que avança, que evolui, mais uma sociedade coerente, justa, amorosa, nós estaremos construindo. Quando a lei do amor e da caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. Olha que conclusão belíssima que Kardec faz a respeito desse estudo que ele vai esmiuçar para falar do egoísmo, para falar do orgulho, dizendo que esses sentimentos são as grandes chagas da humanidade. São feitos doença que corrói, que destrói. Porque o egoísta só vê a si mesmo. Ele está na contramão do ensino da lei de amor do Cristo, que é olhai o próximo na mesma proporção e dimensão do que você quer para si mesmo. Então, o egoísmo, o orgulho, eles são, Kardec diz, são chagas. Então, são doenças profundas. Por quê? Porque eles desviam o homem do encaminhamento que o Cristo nos trouxe e que a doutrina espírita nos ensina, fazendo aí essa união tão coerente de estudar e refletir, que é a lei de amor e caridade. Então, olha só, não haverá mais egoísmo. Imagina a sociedade assim. O fraco e o pacífico não serão mais explorados pelo forte e pelo violento. Que coisa boa! Pensar que será possível conviver com direitos iguais, sem enxergar pessoas sendo sufocadas pelo poder, pela autoridade, pela crueldade de alguns. Assim será a terra quando, de acordo com a lei de progresso e a promessa de Jesus, ela se tornar um mundo feliz em razão do afastamento daqueles que resistem em praticar o bem. Então, nós precisamos compor essa sociedade dos que lutam para estarem no alcance da bem-aventurança do Cristo. A paz é passível de construção. É passível de construção. Acho que Mandela que diz, né, que ninguém nasce odiando. Se ninguém nasce com a propensão ao ódio, será possível construir em todos os seres dimensões de amorosidade, de fraternidade intensas. Mas quando não se tem sentimentos dessa natureza gerindo a educação, gere-se a construção de ódio, de revolta, né? De violência. Então, todo mundo nasce na condição de aprender o melhor. E é nisso que nós precisamos acreditar, e é dessa forma que nós precisamos e que podemos seguir. A paz vai nos implicar mudança de comportamento, ampliação de consciência e vontade. Essa palavra parece simples, mas ela é muito forte. É a vontade que move a gente, que faz com que a gente saia de casa e venha para o centro espírita. É a vontade que faz com que a gente procure alguém na casa espírita e pergunte: ô maninho, tem alguma coisa na casa espírita que eu possa fazer? Não é para ajudar não, meu irmão, é para me ajudar. Porque às vezes a gente se oferece assim, não é? Que eu posso fazer para ajudar? É claro que a gente vai, mas a consciência lá tem que ter em mente do quanto você vai ser ajudado, auxiliado ao se envolver num trabalho assim. Precisa ter vontade. Precisa ter vontade de fazer o bem. Puxa, não tenho oportunidade de fazer o bem. Isso é verdade? Não. Não precisa nem sair de casa. Porque dentro do próprio lar você já tem, para todos os lados, oportunidade de pôr a sua vontade no bem acontecer e virar realidade. Não pode ficar no projeto. Paz, mansidão, desejo de contribuir com o bem do mundo, não pode ficar só na dimensão intelectual, do racional, do pensamento. Precisa chegar
na mão, na atitude, nos pés, nos braços. Como diz Flávio José numa música muito linda, não é? Toda caminhada começa no primeiro passo. Então também não precisa planejar que amanhã você já vai amanhecer caridoso, desprendendo de tudo que você tem. Calma. Pode ser devagar. Toda caminhada precisa que se dê o primeiro passo. Precisa que se comece, talvez da forma mais simples. E de repente abriu-se ali um caminho de mudança. Eu tenho uma amiga que se tornou espírita a partir da dor do filho. Uma mediunidade latente na infância e crises que ela não sabia descrever ou compreender. Procurou a casa espírita em busca de ajuda para o seu filho que agonizava nessas crises e ela não sabia o que era. Até que, para ajudar o filho, precisou estudar a doutrina espírita. E ao estudar a doutrina espírita, descobriu que podia ser uma colaboradora da casa espírita. Tornou-se uma médium passista, alguém que aplica passes, que desenvolveu nível de consciência sobre esse exercício de servir ao próximo, através do passe magnético, através das vibrações, da sua mediunidade sensitiva, de perceber o outro, de ouvir, de cuidar. Tornou-se uma trabalhadora intensa dessa mensagem tão nobre que é a doutrina espírita. E chegou lá precisando de ajuda. E descobriu que aquele precisar de ajuda era para abrir a porta da sua luz, do seu caminho, vontade. Começou no primeiro passo, pequenininho, precisando ajudar o filho. Isso fez a sua vida abrir para outros mundos, à luz da doutrina espírita. Há um contingente, isso é bom de pensar, não é? Há um contingente enorme de pessoas trabalhando silenciosamente, sem fazer alarde, sem fazer enxames, para obter a paz possível na Terra. Eu fico lá no Instagram procurando ONGs, aglomerações, grupos de pessoas que estão por aí, desenvolvendo ações diferenciadas. Que coisa boa ver isso, né? Gente com desprendimento de visitar a zona rural, lugares de extrema necessidade, e além de levar comida, roupa, levar educação, ensinar, falar do bem, falar da paz, independente da religião que professe, mas essa humanização tão intensa, não é? Que aproxima, que cuida, que respeita. Há muita gente, de forma simples, discreta, com a consciência, com a divindade, cumprindo cuidadosamente o seu papel de construtor da paz, o seu papel de quem está no caminho da bem-aventurança, de quem está burilando, transformando a sua própria vida para ser manso e pacífico, e em breve herdar a terra, fazer parte de um planeta que se configurará pela lei de amor, que se configurará para que todos se olhem como irmãos. Completa ausência de orgulho, de vaidade, completa ausência de interesse particular. Será um lugar onde as pessoas vão se congraçar, onde não se amealham tesouros materiais, porque a consciência do verdadeiro tesouro já está construída. E aí, que nós temos esse pilar tão marcante da doutrina espírita. E Kardec, sob a orientação dos espíritos, organiza um conceito para todos nós muito forte. Porque, para falar do que é ser espírita, daquele que busca um Cristo na sua vida, não é aquele que deu um passo largo, que se transformou repentinamente, é aquele que construiu cuidadosamente a sua transformação. E aí, esse é o conceito que o Evangelho segundo o Espiritismo nos apresenta a respeito do espírita.
que eles serão reconhecidos, ou que eles podem ser vistos, percebidos, pela transformação moral que se empenham fazer e pelos esforços que emprega para domar as suas más tendências, as suas más inclinações. Então, o espírita não é aquele que se regenerou por completo e por isso é espírita. Espírita é aquele que está se esforçando, que está defendendo a sua transformação sob os prenúncios da lei de amor, de caridade, da construção de cidadania, de moralidade, tudo que faz. E que está ali descobrindo as suas inclinações negativas e educando, reeducando. Às vezes olhando no espelho sozinho e segura aí, Cleio, diz que sair você tem que vencer. Amanhã você não pode mais fazer uma coisa dessa. Fazendo essa vigilância consigo mesmo, né? De querer, de ter vontade de ser melhor. Diz assim o espírito Camilo, numa psicografia de Raul Teixeira: ninguém usufrui de paz quando não compreende. Ninguém pode oferecer paz se não a desenvolve no próprio âmago, no próprio mundo íntimo. Então, para ser pacificador, para ser aquele que defende essa atitude de paz, é preciso que esse exercício seja íntimo, para depois ser externado, para depois alcançar o outro. Quando puderes, como puderes, e onde puderes, guardando consciência tranquila, trabalha servindo sempre. Assim agindo, ainda que não percebas, desde agora estarás imperturbavelmente nos domínios da paz. Então, onde quer que nós estejamos, será possível dar um testemunho de paz. Com quem nós estivermos, será possível oferecer um olhar, uma expressão pacificadora. Ainda que nós estejamos no exercício da construção da paz interior, exercitar na troca com o irmão já é um avanço também para o seu exercício íntimo. E aí nós estávamos ouvindo umas músicas espíritas, escolhemos uma delas para convidar vocês para a gente cantar junto. Quer dizer, não tem o texto no vídeo, mas para a gente ouvir. Já que nós estamos falando aí dessa bem-aventurança tão consoladora, é tão bom pensar na promessa de Jesus de que nós estamos destinados à luz, de que nós estamos destinados ao bem, de que nós estamos rumando para a perfeição, de que a gente não pode parar, que a gente não pode desanimar, porque Deus espera de nós a nossa designação espiritual, que é o ser, que é sermos filhos dele. Então, as esperanças pela nossa evolução estão no nosso entorno. As esperanças pela nossa transformação moral estão na essência da luz que é em nós. Então, pensando nisso, nós queríamos convidar todos vocês para que a gente possa rememorar aquele ambiente singelo, nobre, mas de expressões tão simples que foram os ambientes onde Jesus esteve. A sua presença entre os apóstolos, os seus discursos sem microfone, ouvidos por milhões, por milhares de pessoas, não é? Por distâncias. Imagina a força espiritual do Cristo. Ele falava de um lugar e quem precisava ouvi-lo ouvia e vinha, não é? Aproximava e percebia a sua mensagem. Então, aqui um convite para nós encerrarmos a reflexão, já que a gente quis pensar um pouco em torno dessa bem-aventurança tão consoladora e de podermos nos imaginar rumo a sermos bem-aventurados. É uma música espírita que nos remete a essas emoções lá dos tempos do Cristo. Possivelmente quando nós não soubemos entendê-lo, quando ouvimos o seu convite e não atendemos o seu chamado.
Dizem que os espíritas são aqueles que por várias encarnações já foram convidados e não atentaram ao convite. Então vamos lembrar dessa presença tão amorosa de Jesus, perto, olhando, caminhando pelo lago de Genezaré, entre Dalmanuta, indo a tantos lugares, pregando, ensinando, dizendo de um tempo melhor, de um mundo onde será possível viver de forma pacífica, de forma irmanada. Vamos pensar no Cristo nessa dimensão, e aí a gente acha que a música pode nos ajudar. Atenda essa mensagem tão bonita da música de Tia Vanessa, né? Ouvir a voz, querer seguir, caminhar, atender ao convite que Jesus nos faz. Para a gente contribuir para o mundo ser melhor, nós precisamos ter paz e o exercício pleno do que o Cristo nos ensinou. Que Ele nos guarde, que Ele nos acolha, que Ele nos fortaleça.
desafios são enormes e nós não estamos aqui só para reconhecer, nós estamos aqui para vencer, para superar, para encarar e olharmos para trás e pensar: que bom, estamos vencendo. Estou vencendo, já não sou mais como antes. Avancei, evoluí. A Casa Espírita tem num dos seus trabalhos essa oportunidade grandiosa de ensinar desde a tenra idade a melhor mensagem do Cristo, que é chegar até o coração da criança, não é? Nós sabemos que a criança é o ser com experiências vindas de outras existências e que precisa, desde o comecinho, receber ensino, orientação espírita. Com a nossa gratidão, nosso muito obrigada, um abraço carinhoso e que o movimento espírita continue cada vez mais vigoroso nesta cidade, graças aos trabalhadores, aos confrades espíritas tão dedicados, não é? E que esse ambiente seja carregado de amorosidade. A gente cada vez mais se diferencia por esse olhar de amorosidade entre nós. Um abraço a todos.